Precisamos de 500 inscritos no canal para que ele comece a gerar dinheiro. A renda será doada para pessoas em situação de vulnerabilidade. Nos ajude compartilhando este vídeo para uma pessoa querida. Amigos queridos, elevemos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, para alcançarmos as sintonias felizes dos espíritos pacificados que em nome de Jesus são conosco, amparando a humanidade da terra. Se conosco, Senhor, envolva-nos em suas vibrações de paz e de esperança. Nos sentimos nutridos pelo seu amor, abastecidos de esperança, estimulados em nossa fé, para seguirmos a cada dia mais resolutos e confiantes, rumo às pequenas tarefas a cada qual confiadas. Quantas oportunidades neste caminho, Senhor! Quantos amigos reencontramos que nos sustentam a existência na terra? Quantas bênçãos refrigeram o nosso cansaço existencial, para seguirmos a cada dia mais fortalecidos e amparados pela força do Evangelho em nossas vidas. Desejamos que a nossa existência seja útil, planificada pelo trabalho no bem constante, e lutaremos para vencer a nós mesmos. Assim, amigos queridos, em nome de Jesus e dos bons espíritos que aqui se encontram, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos. E que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. E o item que nós estamos refletindo é motivos de resignação. O homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia. A quem diz o seu credor: se me pagardes hoje mesmo a 100ª parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto, e sereis livre. Se não o fizerdes, eu vos perseguirei até que tenhais pago o último centavo. O devedor não seria mais venturoso, suportando toda sorte de privações, para se libertar, pagando somente a 100ª parte do que deve, ao invés de se lamentar do seu credor, não lhe agradeceria? Tal é o sentido dessas palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque se quitam, e depois de se quitarem, estarão livres. Jesus falava por parábolas, para que naquele contexto os símbolos nos remetesse a imagens do nosso cotidiano, para nós termos um mínimo entendimento do que fosse a transgressão às leis de Deus. Nada sabendo sobre leis divinas e nem de transgressões às leis, a espiritualidade trouxe um exemplo muito do cotidiano das pessoas, que é pagar e dever, né? Termos dívidas e quitarmos nossas dívidas, e vamos transpor isso para as questões de natureza moral. Jesus nos disse que tudo de bom que nós fizéssemos, nós seríamos centuplicadamente agraciados. Então, para um bem que fizéssemos, receberíamos da misericórdia divina 100 vezes aquilo que doamos. Então, centuplicadamente. E é curioso que para as nossas dívidas a conta também é essa. Se nós pagarmos 1 centésimo
da dívida, toda dívida será saldada. Isso significa dizer que na justiça divina tem atenuantes e agravantes. Que se de boa vontade nós fizermos uma mínima parte de ajuste com a lei, nós estaremos libertos desse passado. Há alguns dias temos falado que o planejamento reencarnatório de uma existência, ela inclui muitas outras existências cuja transgressão à lei foi a mesma. Então, é organizado uma fieira de reencarnações que trouxe um tema que eu reincido na lei e em uma encarnação eu posso quitar todas as demais. Nesta existência, se eu cumprir mesmo o plano divino, o plano de amor por mim, chamado planejamento reencarnatório, eu estarei ressarcindo, devolvendo as minhas dívidas, pagando, ou seja, limpando o meu passado. Porque essa é a questão. O que é mesmo eu estar quite com a lei? Estar ajustado. O que é mesmo eu ter pago para a lei? Ter resolvido os relacionamentos pendentes, porque há pendências, e pendências são dívidas. Então, se em 10 encarnações eu vim com uma temática que se repetiu e que a minha consciência, torturada pela culpa, implorou a misericórdia divina que eu pudesse reparar, eu vim para saldar essa transgressão à lei. Na mesma proporção de que se eu der 1, receberei 100. E se eu pagar 1, serei liberto de 100 erros. Olha que espetáculo o trânsito da justiça divina em relação a nós, né? Ora, esse é o convite. Ninguém disse que quando nós tivermos dívidas ou tivermos transgressões, que são sinônimos, quando eu transgredir a lei, ninguém disse que eu vou sofrer demais. Alguém disse que eu vou realmente resolver uma parte. E essa parte vai se refletir no todo. Porque o trabalhador da última hora também não foi assim? Ele chegou na 11ª hora. Mas em 1 hora, tudo o que ele pôde fazer resultou no que ele poderia ter feito nas 12 horas. Isso é a justiça de amor, né? Justiça de caridade. Então, quando a gente fala assim, não, os nossos ombros não têm fardos mais pesados, significa a gente pensar, olha, eu estou no 10º, eu só vim ressarcir 1/100º da parte da transgressão e serei liberto. E isso, para nós, não pode ser um peso do tamanho que nós damos, uma dor superlativa, porque ela não tem essa conotação. Se nós pensarmos assim, que eu estou trazendo uma anterioridade, uma fieira de reencarnações, reincidindo na mesma temática, com sérios agravamentos, e que a misericórdia divina, através da justiça, me diz, faça 1 cêntuplo, estarei livre. Será que nossa fraternidade para com os outros tem essa proporção? Porque quando a temática que o Espírito traz é a dificuldade com o perdão, por mais que o outro faça tudo por si, a pessoa ainda nunca acha que está suficiente. Então, se ela simbolicamente deve 100 para mim, eu quero que ela pague 200 com juros, com agravamentos, que é a nossa impiedade. Então, se nós balizarmos a nossa vida na justiça divina, nós estaríamos agindo com fraternidade, né? Então, isso mostra as temáticas que o Espírito trouxe, porque são felizes porque se quitaram, e depois que se quitarem, estarão livres. Então, primeiro, quando eu sinto que eu estou me ajustando com a lei divina, eu me pacifico, mesmo com dor. E depois que eu me ajusto com a lei, que eu estou na reparação, eu me sinto ditoso e bem-aventurado. São estágios da justiça divina.
O primeiro estágio é ajuste com a lei, que simbolicamente, figurativamente apaga. E um segundo estágio é devolver para o outro o bem que eu já construí em mim, que se chama reparação. E então me sinto bem-aventurado, feliz e ditoso. Porque sob alguns aspectos nós já podemos nos sentir bem-aventurados. Porque já fizemos o ajuste com a lei outrora e hoje nós estamos na reparação. Fazer todo o bem e muito mais para aquele que um dia eu fiz todo o mal. Então o Espírito ele transita nas bem-aventuranças sobre alguns aspectos, sobre outros aspectos da sua individualidade, ainda estamos no ajuste com a lei, né? Que é o ajuste difícil, que é o entrechocar das almas, no cadinho purificador do lar, por exemplo, são ajustes com a lei. Né? Porque também na parábola dos talentos, nós não tínhamos o trabalhador da última hora, não tinha a paga justa, né? Então, essa figura de linguagem que a espiritualidade usou e que Jesus trouxe, pagar, receber, ressarcir, pagar dívidas, era a única forma de tocar no nosso pensamento materializado. Mas nós já precisamos sair desses símbolos e entendermos essa mesma questão com uma outra visão espiritual, porque nós queremos espiritualizar a nossa existência. Mas precisávamos de símbolos muito terra a terra para entender dívidas de natureza moral, ajustes de natureza espiritual, construções de sentimentos nos relacionamentos. É isso que nós viemos fazer. Então hoje, na era do Espírito, nesse tempo de evangelização, nós já podemos entender essa mesma linguagem de uma forma mais apropriada à mudança dos padrões de pensamento. Nós já podemos dizer que ajuste com a lei é nós mudarmos a visão de mundo, o que eu compreendo sobre mim, sobre você, sobre o outro. E aí vou tirando os véus da ignorância, que são muitas camadas de véus, para que eu possa entender que aquele que me chegou porque eu pedi a Jesus que é com ele que eu vou me ajustar, é com ele que eu vou reparar, é com ele que eu vou libertar. Então, quando o Evangelho fala motivos de resignação, que motivos eu tenho para buscar a aceitação? E depois, muito depois, a resignação. O motivo para aceitar as adversidades do caminho é a libertação da minha consciência, porque o Evangelho diz assim: são felizes, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque se quitam, e depois de se quitarem estarão livres. Então, isto se nós viermos para o ajuste, mas aqui entra ainda a continuação do livre-arbítrio que diz: mas se quitando-se inteiramente de um lado, endivida-se de outro, não se alcançará jamais a libertação. Porque nós continuamos fazendo escolhas. Então, olha só, quanto que nós temos que estar atento ao nosso planejamento para a gente cumpri-lo. Então, porque se eu me ajusto com a lei divina por um lado e continuo fazendo absurdo de outro lado, eu só tenho agravantes. Por que é importante nós compreendermos isso? É importante para nós entendermos que o sofrimento é uma escolha. A dor é inevitável, o sofrimento é uma escolha. É uma escolha onde eu busquei e não pensei nas consequências. Então, quando nós entendermos que sofro porque escolhi sofrer, porque eu fiz por onde sofrer, e se eu não mais quiser sofrer, eu só preciso ser bom. Eu só preciso ser justo, honesto, probo, caridoso, que é a lei do amor. Mas nós resistimos à lei do amor. Resistimos inconscientemente porque estamos precários de sentimentos enobrecidos. Onde estão os nossos sentimentos? Nos esquecemos de construir
Por que nos esquecemos de construir? Porque eu estou absorvido pelo mundo tão somente. Eu estou absorvido pela sobrevivência, eu estou absorvido pelas coisas da vida material. Então, sentimentos, nunca achei que fossem importantes. Porque talvez eu possa pensar que sentimentos são fragilidades, como eu preciso ser forte, não dei importância a isto. E hoje, que a luz da verdade toca as nossas consciências, nós vamos repensar para inverter essa polaridade de entender que só há força no espírito se houver sentimentos nobres, que está longe de ser a emotividade fugaz, mas a estrutura bem firme, sedimentada no campo mental do espírito dos valores morais. E são esses que respaldam as bem-aventuranças que nós queremos alcançar. Vamos refletir. Há alguns dias nós estamos lendo trechos de um texto de Emmanuel intitulado Correções. E no final desse texto, na última frase, ele diz assim: não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificação a ninguém. Olha a importância disso, né? O mal não pode oferecer retificação a ninguém. Então, quando nós estamos na Terra e estamos submetidos a determinados desafios, muitas vezes nós olhamos para aquela situação ou circunstância e pensamos que aquilo é um grande mal em nossas vidas. E ficamos alucinados para nos livrarmos daquele mal, que faz parte de um planejamento reencarnatório. Mas é absolutamente correto o que Emmanuel está trazendo para nós, que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Esse é um princípio da nossa regeneração. Não encarar as adversidades e as dificuldades de um planejamento reencarnatório como um mal, porque é um bem. Mudar esse paradigma de que o que está me acontecendo, por mais terrível que seja, necessariamente é um bem para mim, se eu souber aproveitar. Então, como a Célia colocou, e o Evangelho traz para nós, e toda a doutrina espírita fala muitas vezes nesse termo, pagar, dívida, é porque o nosso campo mental, ele é habitado por essas ideias. Quantas vezes a gente falou para alguém: você me deve desculpas, você me deve dinheiro, você me deve respeito, você me deve. Então, essa questão de que, da forma como nós nos relacionamos uns com os outros, é mesmo na forma de débito e paga. E se o nosso campo mental é regido por essas ideias, é na base dessas ideias que os espíritos vão nos alcançar para nos explicar coisas. Quando isso não fizer mais parte do nosso campo mental, aí eles vão falar conosco de outra forma, com outros conteúdos, com esclarecimentos muito diferentes desses que nós estamos aprendendo agora. Esse é a nossa forma de pensar. E eles não podem conversar conosco
na forma de pensar deles, porque não entenderíamos nada. Mas é possível, nesse momento da nossa vida, nós começarmos a compreender mais profundamente, além das palavras que estão ali, além desse termo, né, de dívida e pagamento. Porque esse item do Evangelho vem falar dos motivos de resignação. Vamos trocar a palavra motivo por razão. Razão de resignação. Porque motivo e razão é muito semelhante. É só para a gente entender mais profundamente. Qual é a razão da necessidade de eu me resignar? Qual que é a razão? Qual que é o motivo? 2. O primeiro, sem sombra de dúvida, é: eu preciso me resignar porque eu transgredi a lei divina. Como eu transgredi, eu preciso me resignar frente às consequências dos meus atos. Eu preciso compreender, aceitar, que vem antes da resignação, aceitar para me resignar. Então, se nós não entendermos que existem leis, não há possibilidade de haver a aceitação e muito menos a resignação. Então, qual que é a razão pelo qual eu quero me resignar? A razão é: eu quero me ressarcir frente às leis divinas. Ressarcimento. Ressarcir com o próximo, com a natureza, com o ambiente, né? Devolver aquilo que eu me apropriei de maneira indevida, inadequada. E isso tem muito a ver com o prazer. O prazer é um estímulo evolutivo. É algo realmente criado por Deus, nosso Pai. É um estímulo. Quanto mais prazer nós sentimos em alguma coisa, mais nós somos capazes de avançar naquela coisa. Então, quando a gente adquire o prazer de estudar, nós vamos tendo habilidades cada vez maiores do ponto de vista intelectual. Mas um dia não foi prazer, depois se tornou prazer, e quando aquilo se torna um prazer para o espírito, aquilo torna-se uma motivação e um progresso inimaginável. Mas às vezes nós queremos ter o prazer sem merecer. E o prazer sem merecimento, o prazer sem nenhum esforço da conquista daquilo que nós desejamos, nos predispõe à transgressão das leis divinas. Vamos olhar para nós mesmos para ver se é bem assim. Vamos pensar nos momentos que nós transgredimos a lei. Então, olha, eu quero ter muitas coisas e não quero trabalhar tanto assim. Então, eu escravizo pessoas para trabalhar para mim, para que eu tenha muitas coisas, e essas coisas venham do esforço de alguém. Então eu quero sentir o prazer, e nós não estamos fazendo aqui de maneira nenhuma uma apologia ao não prazer. Já colocamos no início, o prazer é de ordem divina, divino, né?
Mas eu posso me apropriar de um prazer que eu não mereço. E aí eu transgrido. Eu posso me interessar por uma pessoa que é de outro alguém. Entre aspas, esse é de alguém, né? A gente sabe que ninguém é de ninguém. É só uma forma de expressão. Eu posso querer algo que eu não tenho recurso para ter aquilo naquele instante, não é a minha necessidade. Então, todas as vezes, porque nós temos que ter um estado de vigilância do pensamento e abalizarmos o que o prazer pode buscar para nós. Então eu posso me alimentar. É um prazer nos alimentarmos. Mas eu transgrido a lei quando eu me alimento muito mais do que eu necessito. E por que eu transgrido? Porque a natureza ela tem um equilíbrio. Ela produz, a natureza que está ao nosso redor, ela produz para que nós possamos existir. Porque a matéria não vive, o que vive é o espírito. Então, eu preciso comer para que o corpo que eu habito exista. E esse habitar, ele depende de um equilíbrio. Se eu me alimento mais do que eu necessito, eu rompo um equilíbrio. Que eu penso que não existe, que eu nem sei se existe. Eu rompo um equilíbrio da natureza que me cerca. Eu vou em algum lugar, perto ou longe de mim, vai ter que haver um desequilíbrio para manter o meu desequilíbrio na forma de me alimentar. E aí eu estou transgredindo. E uma coisa importante para a gente entender, dentro desse entendimento que o Evangelho nos traz, o que significa quando ele fala para nós que nós vamos, de novo, milhões de aspas, pagar um décimo do que nós deveríamos. O que significa isso de verdade? Significa assim, olha, no planejamento reencarnatório, nós somos levados ao entendimento assim, olha, você se equivocou por maus hábitos. Você se equivocou por maus hábitos. Então vamos combinar uma coisa? Vamos fazer um planejamento para que você adquira bons hábitos. E portanto, nós vamos colocar essa e aquela dificuldade, entre aspas, desafio, para que você adquira bons hábitos que você não teve quando transgrediu as leis divinas. Porque é através dos bons hábitos que nós nos educamos. E aí, quando nos é proposto, aquele momento para que possamos simplesmente adquirir esses bons hábitos. Só isso. Então, é muito menos, porque é só o suficiente, porque a lei é de equilíbrio, a lei não é de exagero. Nós é que nos exageramos de fazer tanto mal, mas a correção é de ordem divina, não tem exagero. Nós exageramos em fazer um grande mal, mas o Pai não nos corrige com o exagero da, entre milhões de aspas, cobrança. Não tem exagero. É só o suficiente, por isso que é 10%. Um centésimo. Por isso que é 1/100. Porque é só o suficiente, porque é assim a lei do universo e da natureza. É só o suficiente para nos corrigirmos. A rota
A coisa do exagero é de ordem humana, no estado em que o espírito ainda está numa primitividade com relação à sua espiritualização. Porque Deus, com o mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, nos corrige. Porque o máximo seria o quê? A crueldade. Então, se Deus pegássemos todo o nosso exagero para nos corrigir, então vou corrigir esse filho com o exagero que ele cometeu. Isso é vingança. Não, Deus nos corrige com o mínimo, com o suficiente. E quando nós nos deparamos com o suficiente para nos corrigir, nos desesperamos. Nos desesperamos, porque não compreendemos os motivos, a razão da resignação. E a razão é qual? De novo falando, o ressarcimento com a lei, né? Que nós transgredimos, e a instalação em nós de um prazer justo, daqui para frente, na medida justa. Para nós, todo o prazer do mundo, porque Deus nos oferece. Pensa, sair num dia de inverno, numa manhã ensolarada e se aquecer no sol, tem um prazer mais espetacular que esse, né? Se alimentar de uma fruta madura, adocicada, né? Se alimentar de uma comida feita na hora, acariciar o cabelo de um filho, né? Pegar na mão de alguém que você respeita, que você ama, né? Abraçar uma pessoa, né? Ver o sorriso de alguém para você, alguém sorriu para você, quer dizer, está dizendo, estou feliz de te ver. Né? Então, todo o tempo todo, Deus nos oferece prazeres inimagináveis, inenarráveis. É nisso que a gente tem que se fixar, né? E prestar atenção. Daí a gente vai compreendendo, né, que tudo isso que está nos acontecendo é uma bênção. Mas se a gente não prestar atenção com força em cada prazer que nós estamos sentindo, talvez lá na frente, esse prazer de agora será motivos de resignação lá na frente. Então vamos refletir sobre isso. Fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, quanta alegria, Senhor, de nesta manhã estarmos iluminados por uma estrela que brilha no sol para nos vivificar, para nos aquecer, nos iluminar, estimular a vida no planeta que nos encontramos. Quanta alegria, Senhor, de percebermos aqueles que nos cercam, que são motivos de alegria e de grande prazer para as nossas vidas. Aqueles que ombreiam conosco na terra, nos fortalecem, nos oferecem exemplos, nos oferecem oportunidade de redenção, de ajuste com as leis divinas, Senhor. Quanta grandeza ao nosso redor,
quanta luz, quanto amor. É nesse clima, Senhor, da bondade eterna, do seu amor por nós, da sua misericórdia, que queremos neste dia agradecer por nos encontrarmos na terra nesse momento, Senhor, aprendendo a ser feliz com tudo aquilo que o Senhor reservou para nós. Abençoa, Senhor, a nossa família, nossos amigos. Abençoa, Jesus, todos aqueles que nem conhecemos. Envolve, Senhor, a terra toda com o seu amor e com a sua misericórdia. Gostaríamos nesse instante, Mestre amado, de rogar pelos nossos irmãos tão queridos, registrados nos cadernos de vibração da nossa casa e das casas irmãs, daqueles irmãos queridos que se encontram nos hospitais, sem poder andar, às vezes sem poder falar, mas que respiram um clima de esperança por dias melhores. Que nós possamos estender as nossas mãos sobre eles, para que em breve tempo se recuperem. Envolve, Senhor, aqueles irmãos queridos que partiram, que voltaram ao mundo espiritual, que vão reciclar seus corpos e renascer outra vez. Que possam retornar à terra com propostas felizes, nesta gleba que o Senhor reservou para nos tornar espíritos evangelizados. Rogamos a Ismael nesse instante, que verta seu olhar amoroso sobre todos os brasileiros, despertando a consciência para os deveres que são necessários serem cumpridos retamente. 1000 vezes obrigado por nos encontrarmos aqui. Toma nossas mãos, nossos braços, nossos corações, o que temos de melhor para construir um mundo onde Jesus será a referência de todos nós. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre.